Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Eu quero informar a todos, aos ouvintes da rádio, aos cidadãos presentes e aos vereadores, que hoje, pela primeira vez, a reunião desta casa está sendo transmitida ao vivo também pela internet, no site da Câmara. Em única discussão, a ata da sessão anterior. Não havendo impugnação, declaro aprovada independentemente de votação. Expediente. Ofício número 15/2016 do Executivo Municipal. Envia balancete de despesa e receita do mês de novembro de 2015. Ofício número 15/2016. Excelentíssimo Senhora Presidenta, apraz-me encaminhar a essa igreja casa as pastas contendo balancetes, comprovantes das despesas realizadas, bem como relatórios das receitas lançadas durante o mês de novembro de 2015, conforme dispõe o inciso 17 do artigo 70 da Lei Orgânica Municipal. No ensejo, reapresento aos ilustres vereadores protestos de apreço e consideração. Cordialmente, Emerson Ferreira Maciel, Prefeito Municipal. Ofício número 12/2016, do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Soledade de Minas. Apresentação dos novos membros do Conselho Tutelar. Excelentíssima Senhorita Lígia Rada Reis, chefe do Poder Legislativo Municipal de Soledade de Minas. Vimos, através deste, apresentar os novos membros deste Conselho de Soledade de Minas, gestão 2016-2019. Daiana Silva Rocha, coordenadora. Miriam Taveira da Costa, vice-coordenadora. Valdir do Espírito Santo, secretário. Francislane Maciel dos Santos. Marise Oceane Rocha de Souza. Sem mais para o momento, enviamos saudações e nos colocamos à disposição. Ofício número 218/2015 do Executivo Municipal. Envia projeto de lei número 24/2015. Institui a nota fiscal de serviços eletrônica no município de Soledade de Minas e dá outras providências, nos termos que especifica. Exposição de motivos. Senhora Presidenta, tenho a honra de encaminhar Vossa Excelência para apreciação e deliberação dessa augusta Câmara Municipal o incluso projeto de lei que institui a nota fiscal de serviços eletrônicos, NFSE, no município de Soledade de Minas e dá outras providências, nos termos que se especifica. O presente projeto de lei visa criar as condições para a modernização e o aperfeiçoamento da administração tributária, favorecendo o incremento das receitas tributárias e não tributárias e a ampliação da capacidade de investimento do município desta maneira. Assim, visamos reduzir a informalidade de empresas prestadoras de serviço e, consequentemente, a sonegação de impostos municipais. É imprescindível para o regular funcionamento da NFS e a aprovação do presente projeto de lei, sob pena de inviabilizar a atuação da administração pública municipal. São estas, pois, as justas e legais razões que justificam o encaminhamento do presente projeto. Soledade de Minas, 7 de dezembro de 2015. Emerson Ferreira Maciel. Projeto de lei número 24/2015. Institui a nota fiscal de serviço eletrônico no município de Soledade de Minas e dá outras providências nos termos que se especifica. O prefeito municipal de Soledade de Minas, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhe confere a lei orgânica do município e ainda, consoante o Código Tributário do município, sanciona a presente lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Soledade de Minas a nota fiscal de serviço eletrônica. Artigo 2º.
A nota fiscal de serviços eletrônica deverá ser emitida por ocasião da prestação de serviços pelos contribuintes do Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, ISSQN, constituindo assim em documento gerado e armazenado eletronicamente em sistema próprio do município, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços. Parágrafo 1º. Será criado um comitê constituído por representantes do Departamento Municipal de Finanças, da Câmara Municipal e assessoria jurídica do município, que acompanharão a regulamentação da forma de emissão e as especificações da NFS, e exercendo atividade consultiva ou de orientação. Parágrafo 2º. O cronograma de implantação da NFS será disciplinado pelo chefe do Departamento Municipal de Finanças, que poderá adotar a colaboração do comitê na elaboração do todo ou em parte e nas demais orientações técnicas emitidas. Artigo 3º. A partir da data de início da obrigatoriedade de utilização da NFS por contribuintes estabelecidos no cronograma de implantação, só poderão ser emitidas a NFS. Artigo 4º. Os prestadores de serviços que deixarem de emitir a NFS ficam sujeitos à penalidade prevista na legislação tributária, aplicadas à nota fiscal convencional, independentemente do pagamento do imposto. Artigo 5º. No caso de eventual impedimento da emissão da nota fiscal, o prestador de serviço emitirá recibo provisório de serviços, RPS, na forma prevista em regulamento. Parágrafo 1º. Considera-se recibo provisório de serviços o documento impresso emitido pelo contribuinte, o qual somente poderá ser realizado quando não dispuser de conexão através da rede mundial de computadores ao sistema próprio do município de Soledade de Minas, no endereço eletrônico municipal, configurado como uma operação realizada em caráter de contingência para posterior conversão de NFS. Parágrafo 2º. O RPS deverá ser transmitido para o Departamento Municipal de Tributos até o 5º dia útil subsequente à sua emissão, para fins de substituição em NFS. Parágrafo 3º. A substituição do RPS ou a sua conversão fora do prazo pela NFS equiparar-se-á a não emissão de nota fiscal de prestação de serviços. Parágrafo 4º. As notas fiscais de serviços convencionais, anteriormente autorizadas aos contribuintes, obrigados ou optantes pela NFS, e ainda não utilizadas, serão consideradas documentos inidôneos, ficando o contribuinte sujeito à penalidade prevista, independentemente do pagamento do imposto, caso venha a utilizá-las. Artigo 6º. O Poder Executivo, no interesse da política de tributação, arrecadação e fiscalização, poderá conceder incentivos em favor dos tomadores de serviços que receberem NFS de prestadores de serviços estabelecidos no município de Soledade de Minas. Parágrafo único. A concessão de incentivos será disciplinada em regulamento e poderá ser suspensa a qualquer tempo por ato do Executivo. Artigo 7º. Os contribuintes do ISSQN, obrigados à emissão de nota de NFS, deverão afixar nos seus estabelecimentos, em local visível ao público, placa ou adesivo contendo a informação de que o prestador de serviço é obrigado a emitir a nota fiscal de serviço eletrônica. Parágrafo único. O regulamento estabelecerá o modelo da placa ou adesivo previsto no caput deste artigo. Artigo 8º. Os prestadores de serviços que deixarem de cumprir as obrigações previstas nesta lei ficam sujeitos à aplicação de multa de uma unidade fiscal do município, UFM, sendo aplicada em dobro na hipótese de reincidência.
Artigo 9º. A emissão de NFS constitui confissão de dívida do imposto sobre serviços de qualquer natureza, incidente na operação, quando devido, conforme previsto na legislação vigente, ficando a falta de recolhimento do imposto sujeito à cobrança administrativa ou judicial. Parágrafo único. A falta de recolhimento do ISSQN, incidente na operação identificada por meio de NFS, sujeita o infrator à multa estabelecida na legislação municipal, lançada por notificação de lançamento ou auto de infração. Artigo 10. Será dado tratamento diferenciado para o microempreendedor individual e para as empresas enquadradas na Lei Complementar Federal número 123/2006. Artigo 11. O chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará por decreto a presente lei, que no que couber e sempre que necessário para sua plena implantação. Artigo 12. Aplicam-se subsidiariamente no que couberem os dispositivos das leis municipais 515/80 e 798/2004. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Soledade de Minas, 7 de dezembro de 2015. Prefeito Municipal. O projeto de lei número 24/2015 está em deliberação. Julgado objeto de deliberação e será enviado às comissões para estudo e emissão dos pareceres. Indicação número 01/2016, de autoria da vereadora Lígia Rada Reis. Indicação número 01/2016. Os vereadores abaixo assinados solicitam ao ouvir da casa, após tramitação regimental, que seja indicado ao senhor prefeito municipal a necessidade de tomar providências em relação à obra realizada e não concluída à Rua Maria Aparecida de Carvalho Souza, no bairro Nossa Senhora de Fátima, visto que vem acontecendo transtornos no local por conta do atraso da finalização da referida obra. Justificativa. Os moradores da rua mencionada vêm sofrendo com os transtornos, pois no local existe grande quantidade de terra e com o período das águas vem ocasionando sérias perturbações e até prejuízos. Vereadora Lígia Rada Reis e demais vereadores que apoiaram a indicação: Solivaldo Benito Veloso, Reinaldo Santos, Benedito Paulino, Pedro Carlos, Ataíde Vieira Maciel, Argemiro Constâncio Sobrinho, Guilherme Aparecido da Veiga e Altair Alves Pereira. Em única discussão. Não havendo oradores, em única votação, os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Foi aprovado por unanimidade e será enviado ao Executivo Municipal. Informo aos senhores vereadores que agora será feita a eleição. Sim. Isso. Informo aos vereadores que, neste momento, será feita a eleição das comissões permanentes para o exercício de 2016. As comissões são Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Legislação de Justiça, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Serviços Públicos Municipais. Consulto aos senhores vereadores se existe chapa formada para apresentação. Sim. Por favor, que sejam remetidas à secretaria para leitura das chapas e posterior votação. Vossa Excelência está apresentando uma chapa, vereador? Vereador Benedito apresenta a chapa que será denominada chapa 01. Mais alguém? Única chapa? Por favor, vereadoras, a leitura da chapa. Chapa das comissões permanentes. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Vereadores: Guilherme Aparecido da Veiga, Argemiro Constâncio Sobrinho, Ataíde Vieira Maciel. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereadores: Benedito Lourenço,
Pedro Carlos, Reinaldo Santos. Comissão de Serviços Públicos Municipais, Argemílio Constâncio, Solivaldo Benito e Altair Alves Pereira. Consulto aos edis se há necessidade de votação nominal ou se pode ser aclamada a chapa número 1. Algum voto contra? Está eleita, então, a chapa 1 como as comissões permanentes desta Casa para o exercício de 2016. A palavra está facultada... De acordo com o regimento interno desta Casa, a presidência das comissões é realizada entre os membros de cada comissão em reunião particular entre vocês. Tá? Então, eu peço que as comissões que aqui foram votadas, que vocês se reúnam e decidam entre vocês quem serão os presidentes e os membros. Tudo bem? Senhores, senhoras e senhores, plateia que nos assiste, ouvinte da 9 FM, a grande rede nos acompanha, eu pedi a palavra pela ordem, nesse momento, para que se torne público. Eu sou presidente da comissão processante, e eu estou apresentando o relatório final da comissão processante instaurada na sessão ordinária da Câmara Municipal em 3 de novembro de 2015, processo político administrativo número 1 de 2015, para apurar irregularidades na compra de piso para o plenário da Câmara. Eu, como presidente, apresento, nesse momento, entrego à presidência da Casa o relatório final, haja visto que a Lei 201, Decreto-Lei 201, ele dá um prazo de 90 dias. Então, este prazo, ele expira na quinta-feira. Portanto, gostaria de tornar público que esse relatório está sendo entregue e o pedido para a sessão extraordinária eu estou entregando em tempo hábil, que poderá ser feito a convocação. Vossa Excelência, ouvido plenário, desculpa, não ouvido plenário, desculpa, retiro a palavra. Vossa Excelência poderia fazer a convocação de imediato para a votação de cassação do réu que encontra-se no relatório e foi assinado pelos 3 membros. Essa sessão deverá ter o prazo máximo de quinta-feira. Sugiro que se faça convocação para a sessão extraordinária na data que expira. Penso que Vossa Excelência deva consultar o calendário para que se faça a convocação de imediato e fique público e notória a convocação para quinta-feira da sessão para apreciação do relatório dos membros da Casa. Eu consulto os vereadores, uma vez que o relatório está em tempo hábil, apresentado a esta Casa. Consulto o prazo estoura que dia, vereador? Com a anuência do assessor jurídico, ele expira na quinta-feira. Vamos fazer o seguinte, eu suspendo essa reunião agora por 5 minutos para que a gente possa consultar a data de maneira correta e retornamos daqui 5 minutos com o assessor jurídico. Por favor, um segundo. Antes de a senhora suspender a sessão, o prazo
o assessor está dizendo que na sexta-feira. Mas eu parto do princípio de que o que abunda não prejudica. O prazo máximo de 90. Nós podemos concluir em 89 dias. Podemos. E isso, poderíamos sim, ter concluído em 30. Sim, podemos concluí-lo em 89 dias. E isso independe da quiescência ou não do plenário. Basta convocação de Vossa Excelência. Eu sugiro que nós convoquemos a reunião para... É o dia 5, assessor? Sugiro que nós convoquemos a reunião para sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2015, dentro do prazo hábil. Horário? Horário às 20 horas, como de costume. Todos cientes? Não é necessário fazer a convocação, já está feita em plenário. Continuando. A palavra está facultada aos senhores vereadores que se inscreveram, que sejam objetivos para tratarem de assuntos de interesse ao município. Antes de franquear a palavra, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. A partir de hoje, nessa casa, nós vamos seguir o regimento no seguinte sentido. Cada vereador terá, conforme o regimento, 10 minutos para falar, para ter o seu pronunciamento, sendo possível a prorrogação, de acordo com o ato discricionário do presidente, por mais 5. Lembrando que os apartes serão rigorosamente de 3 minutos e deverão apenas tratar de assunto que esteja em pauta na fala do vereador. Peço que vocês tenham a calma de prosseguir com o que diz o regimento desta casa, para que a gente tenha de forma ordeira uns pronunciamentos, sejam os pronunciamentos dessa casa. No mesmo sentido, eu gostaria de dizer a todos também que é normal, plenamente normal, que as pessoas aqui dentro, que os vereadores se exaltem por vezes, mas peço a gentileza de guardarem algumas palavras, visto que pessoas, cidadãos de bem, estão em casa e não merecem ouvir determinadas coisas. Então, eu peço a gentileza que todos nós possamos nos pronunciar, ainda que de maneira exaltada, mas guardando determinado vocabulário. Assim sendo, por ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Ataíde Vieira Maciel Filho. Boa noite, senhora presidenta. Uma boa noite a todos. Eu quero agradecer o prefeito por ter feito a obra da ponte lá no bairro das Conchas. No bairro onde já ocorreu o acidente, a ponte já caiu até com o caminhão lá, e a ponte ficou pronta agora. É uma obra aí de uma indicação minha que foi concluída. E hoje ele fez uma visita também lá no meu bairro e prometeu que vai arrumar aqueles lugares lá que está trazendo transtorno. Vai construir um bueiro, fazer uns cortes de água lá, até antes da estrada, para evitar aquele transtorno que está tendo lá. Entendi, presidente. Com a palavra, o vereador Solivaldo Benito Veloso. Boa noite, senhora presidenta. Boa noite, nobres vereadores, plateia que nos acompanham, ouvintes da Nova FM e acompanhantes da grande rede. Senhor presidente, eu pedi a palavra essa noite para parabenizar a Defesa Civil de Soledade, a qual, nesse transtorno que houve com o enchimento do Rio Verde, ela simplesmente foi notável. Com o seu coordenador no momento, Rognaldo Antônio de Freitas, com toda a sua equipe, sem momento algum de fraqueza, estiveram dia e noite acompanhando o nível do rio, o nível das várzeas, indo a São Lourenço, ver como que estava a situação. Então, eles realmente são dignos de aplauso. É lógico que falta equipamento para eles, né?
Mas com o tempo a gente vai, se Deus quiser, conseguir isso. Porque a defesa civil é muito importante no município. E além do que, casas aparentemente com problemas de rachaduras, eles foram lá e convidaram o pessoal para sair. Só que eu achei que faltou assistente social junto com a defesa civil. Não falei com o senhor prefeito, não sei se é obrigação dela, mas na minha opinião é, porque ela tem psicologia. Muitas casas eles chegavam para tirar o pessoal, muitos não queriam sair. Então uma pessoa assim, com a psicologia, uma forma de conversar, mostrando, né, o que poderia acarretar, eu acho que nas próximas, eu tenho certeza que ela poderá estar junto, né? Se Deus quiser. Mas a defesa civil não é só enchente, são várias coisas, são deslizamento, é muita coisa que a defesa civil tem que estar de prontidão. Então é o seguinte, outro assunto, nós estamos vendo no Brasil, em Minas Gerais essa semana, houve um mutirão contra a dengue. Aquele famoso desapego. Eu queria aqui nessa sessão hoje, passar para o senhor prefeito, com seus secretários de obra, que marcamos aí um dia com os caminhões para estar passando nas ruas, é lógico, isso tudo previamente propagado pela rádio, internet, porque muita gente tem aquelas coisas que ficam dentro de casa e talvez não, por falta de alguém que pegue e dê o destino certo, fica lá acumulando água, e nós estamos aí com a dengue, o Zika vírus, e problemas que, graças a Deus, não temos, mas temos que pensar que poderíamos ter e podemos ter. Então, eu gostaria essa noite de estar passando, senhor prefeito, esse pedido, que um dia eu acho que resolve o problema. Volta às aulas. Tivemos a volta às aulas hoje. E muitos motoristas de van, de combis, estão reclamando das estradas. É lógico, as estradas, choveu é barro, sol, seca é poeira. Mas a gente dá uma atenção especial para aqueles pontos, né, mais problemáticos, e pontos que talvez não dê tanto trabalho e tanto que vai gastar tanto dinheiro para estar resolvendo esse problema. Para quê? Para que as crianças nossas venham e voltem para casa em segurança. Isso é muito importante. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, uma boa noite. Com a palavra o vereador Altair Alves Pereira. Vereador Altair Alves Pereira. Já estava na minha... Para retificar, eu havia contado aqui, mas o prazo expira na quinta-feira. Quinta-feira agora. Essa reunião deverá ser marcada para quinta-feira, não sexta. O prazo expira dia 4 de fevereiro. Dia 5 na sexta. Dia 5 na sexta. Na 4, perfeito. Então eu reitero, eu insisto, para que nós marcássemos para quinta-feira. Eu peço que Vossa Excelência marque para quinta-feira. Pois não, vereador. Vereadores, o vereador do meu lado acaba de dizer que estará trabalhando na quarta-feira. Podemos marcar, então, para quinta-feira, dia 4 de fevereiro. Quinta-feira. Ok? Quinta-feira às 20. A palavra está facultada, vereador. Não vai fazer uso? Com a palavra, o vereador Ergemiro Constâncio Sobrinho. Boa noite, senhora presidente.
Boa noite, senhores vereadores, plateia que nos assiste, ouvintes da Nova FM e internauta que nos acompanha pela grande rede. Eu, de antemão, para não tornar aí, para não cair no esquecimento, parabenizo o vereador que me antecedeu pela deslumbrante ideia que outros municípios estão fazendo e é necessário comentar a respeito do assunto, com relação a uma parada que Vossa Excelência solicitou. Vejo que é de grande valia, antes que aconteça. E diante disso, reforço o pedido de Vossa Excelência com relação ao fumacê. Aquele fumacê que era feito antigamente com relação aos pernilongos. Os pernilongos estão carregando o povo nas costas aí. Nuvens de pernilongo, então, o fumacê, eu não sei se pede em Varginha, eu não sei se a secretaria fornece um carro próprio para isso, mas vejo que é uma necessidade urgente, né? Também, porque principalmente, creio que a parte de cima está sofrendo, mas não sofre tanto quanto a parte de baixo, devido ao rio, às lagoas que estão em volta. Então, gostaria de pegar carona nesse pedido e fazer o pedido do fumacê, que é muito importante. Senhor presidente, nós fizemos um pedido aqui em 2013 a respeito daquele telhado da UBS. Entendeu? Foi feito de uma forma errada, mas pior é ficar da forma errada. É uma vergonha. Faz 3 anos que foi pedido isso. Entendeu? 3 anos que eu pedi, até dentro nos anais dessa casa. É uma vergonha. Toda a chuva que dá, é mais fácil ficar lá fora do que ficar lá naquela varanda. Se o fulano fez errado, eu tenho que deixar errado? Não, conserta. Fica mais bonito. Faz uma varanda lá, um telhado, creio que vai ser bom para todos. As pessoas que vão lá, pessoas de idade, pessoas doentes, pessoas que precisam do local apropriado para estar. Se você levar uma pessoa lá, que estiver de passar por uma consulta, e ela estiver com pneumonia e estiver chovendo, ela vai morrer. Porque vai tomar chuva e vai piorar a pneumonia dela. Porque não tem como abrigar as pessoas que ali estão, devido ao fato de estar tudo exposto, tudo caindo aos pedaços. Fica mais feio ainda. Gostaria de trazer também, senhor presidente, essa noite aqui, nós viemos pedindo desde 2013 também, e não posso adentrar no assunto, porque o assunto não está em pauta, mas vejo que entra dentro dessa casa projeto que visa mexer com os pequenos. Uma vez que, toda vez que você vai, imposto é válido, uma vez que imposto vem de cima para baixo, o município tem que arrecadar. Mas é muito fácil ser arrecadar do pequeno. Do microempreendedor é fácil. Dos grandes ninguém quer arrecadar. Então, faço um pedido aqui, verbal, que o prefeito mande para essa casa o código de postura, que nós pedimos para que fosse mexido nele, o código de obras, o código tributário, a lei de direitos do solo, porque aí nós vamos estar mexendo com gente grande. Aí sim a nossa cidade vai começar a arrecadar. Você olhar para o pequeno, o microempreendedor já fala micro. A arrecadação dele já é dentro da média que o governo estipula para ele. Você pressionar o micro fica difícil, então eu peço que seja mandado para essa casa, esses código de postura do município, código de obras, código tributário e o lei de direito do solo, que aí nós vamos sim fazer uma receita melhor no nosso município. Tenho dito, senhor presidente. Antes de encerrar a reunião, eu gostaria de fazer algumas considerações. Faço minhas palavras do vereador Solivaldo e também do vereador Egemiro na questão do fumacê, das questões pertinentes não só aos pernilongos, que tanto geram risco à nossa saúde, como também nos incomoda. Mas lembrando também dos escorpiões que estão sendo encontrados em Soledade, que não são poucos. Já foi pedido nesta casa que fosse tomada providência, se não em locais públicos, que fossem notificados os donos dos terrenos. Tá? Ainda acompanhando o discurso do vereador Solivaldo, a respeito das estradas de zona rural, realmente, vereador, existem lugares que estão péssimos.
Parte da estrada do Paiol está muito ruim, inclusive a que dá acesso ao bairro dos Vicentes. Parte do Marimbondo está quase que intransitável, dentre várias outras. Com relação aos trabalhos dessa casa, eu gostaria de fazer algumas breves considerações. Dizer ao povo de Soledade e a todos os cidadãos que nos ouvem, que nos assistem, que esta casa está e estará sempre aberta para qualquer questionamento que haja aqui dentro. Qualquer cidadão de Soledade tem o direito de vir aqui e peticionar, pedir informações, requerer documentos, claro que tudo dentro do prazo que a lei especifica. Mas eu quero dizer a todos que, se tem alguma dúvida, que façam isso. Esta casa será mais transparente possível com todos os meus atos e os dos demais colegas aqui dentro. Informo a todos que as contas também têm acesso a todo mundo. Alguns cortes foram feitos, outros, talvez, se necessário, também serão. Também informo que, a partir desse mês, acredito eu, já foi pedido por mim instalação de câmeras nessa casa, com o intuito de que daqui não saia nem entre nenhum documento público. Essa casa deveria ter mais cuidado com os documentos, não só que elaboram, como também estão aqui dentro. Então, eu peço aos vereadores que tenham um pouco de paciência quando precisar de algum documento, porque em breve a sala não ficará trancada, mas alguns armários sim. Ninguém está negando o direito de ver ou de copiar. Só que, muito em breve, serão feitos todos os pedidos por escrito para que não haja nenhuma dúvida com relação a qualquer documento desta casa. Muitas pessoas me perguntam também, presidente, o que você vai fazer com diária? Boa pergunta, né? Eu quero sugerir aos vereadores e a todos que, para a próxima reunião, é de minha intenção promover um novo projeto de resolução nesta casa, ao qual iremos, de imediato, retirar a falta de comprovante de hospedagem. Né? Muito se ouve dentro de Soledade que alguns vereadores não vão a Belo Horizonte e pegam diária. Ao mesmo tempo, eu não posso restringir por completo o direito que um vereador tem de se especializar em Belo Horizonte e também de buscar algum recurso para o município. Então, a intenção é que a gente, de acordo com o termo de ajuste de conduta, feito pela Promotoria Pública de São Lourenço e assinado pelo então presidente, nós possamos fazer um projeto que atenda à necessidade dos vereadores, querendo se especializar ou em busca de recursos, como também a necessidade do povo que não admite tantas viagens e tanto dinheiro público sendo gasto. Então, eu quero convidar aos vereadores que nós possamos marcar uma reunião informal, no dia que for melhor, disponível para todos nós, para que nós possamos sentar e decidir o que nós vamos propor. Eu não quero que seja um ato unicamente meu, eu quero que tenha a opinião de todos nessa casa. Sendo assim, nada mais havendo a tratar, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.